Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. Estamos de volta aqui no canal com mais um tema, na verdade, trata-se de uma explanação da lição da CPAD, da lição número 3, a mordomia da alma e do espírito. Desde já, é um tema muito vasto, que na verdade daria, acredito eu, se não for dizer muito, uns 3 meses, só para abordar a complexidade desse tema, pois é vasto. Neste vídeo, vamos apenas analisar o tópico 1, conceituando alma e espírito, pois, como já falamos, é uma enorme a complexidade desse estudo, e assim não teríamos tanto tempo suficiente, o que também ia ser demasiado para as pessoas nos escutar. E acredito eu que esse primeiro tópico é o tópico chave principal e o mais importante dos 3 tópicos. Então, na lição nós temos o texto áureo, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a alma e corpo sejam plenamente conservados, impreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Temos a verdade prática, que diz: "Ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo." Temos também a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso 22 e o verso número 25. O objetivo geral é conscientizar que, ao lado do corpo, a alma e o espírito devem ser preservados para a vinda do Senhor. Temos os objetivos específicos, que é conceituar a alma e espírito, ou seja, trazer a definição do que significa esses termos, tanto no hebraico quanto no grego. No objetivo específico, ponto 2, relatar a mordomia da alma. E o objetivo terceiro, que é específico, é apresentar a mordomia do espírito. Então, ao analisar ou meditar sobre esse tema, o que me chamou a atenção, tudo foi importante, mas existe uma palavra que me fez analisar muito sobre esta lição, que é a palavra heresia, que se encontra no verso 20 da leitura bíblica em classe do livro da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, então no versículo 20, ao retratar como uma das obras da carne. E segundo o texto, no verso 21, que vai a complementação do verso 20, diz o seguinte: "Não herdarão o reino de Deus", ou seja, quem comete heresias não herdarão o reino de Deus. Então, é interessante isso, analisar esse ponto, pois às vezes passamos sem notar alguns detalhes desta situação. Então, mas você sabe o que significa a palavra heresia? Bem, segundo a Bíblia Apologética, na página 1309, caso você tenha, você pode abrir e verificar. A palavra heresia significa um falso ensino, uma afirmação que se desvia das doutrinas cristãs. Ou seja, é uma forma de pensamento, uma doutrina equivocada, cheia de furo, né? Então, para aprofundar o conhecimento sobre o tópico 1, que é conceituando alma e espírito, o autor da lição recomenda a leitura do capítulo 5 da obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, a partir da página 242 a 260. Além disso, o escritor também apresenta alguns livros como sugestões, mas eu acredito que os livros mais interessantes sobre esse tema não são o que estão contidos nessa terceira lição, e sim o que estão contidos na segunda lição, que é os livros importantes para compreender melhor nessa lição, fora a teologia sistemática que recomendou, seria o que? Um Homem, Corpo, Alma e Espírito. Esse livro vai tratar sobre a natureza humana, que é uma antropologia, explica a relação do corpo, da alma e do espírito, a consciência, a imaginação, a memória, os instintos e um ponto muito importante sobre essa questão é a imortalidade, pouco falado atualmente.
E o segundo livro, que tem também peso e fundamentação para compreender esse tópico, a lição de número 3 como um todo, será o livro Um Homem em Três Tempos. Todos os dois livros são da CPAD, e esse livro, O Homem em Três Tempos, trata-se de uma introdução à antropologia teológica, muito importante, que está na página 17 da lição, mas que deveria conter também aqui na lição de número 3, na página 24. Porém não está, temos outros livros que tratam sobre reflexão, pois assim por diante. Pois bem, então, voltando especificamente, a obra da Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, mostra a visão do rei Davi sobre o que é o homem. Também mostra a visão que predomina as universidades, que ensina que o homem é o resultado de um longo processo evolutivo, sem causa, sem objetivo e sem sentido. Mas, por outro lado, também a visão científica de Pascal sobre o que é o homem. Temos a visão também filosófica de Platão, que também fala do que ele achava sobre o homem, a natureza do homem. Temos outros filósofos como Descartes, cientistas e filósofos, tanto ateus quanto religiosos, Protágoras de Abdera, Huxley. A filosofia pós-moderna também é relacionada ou citada na teologia sistemática, pois é completamente materialista, e assim entende, ou seja, esses pontos tendem a explicar o que é o ser humano, ou seja, a palavra antropologia, né? Então, estes tentam decifrar a natureza humana e se debatem ferozmente para impor sua interpretação sobre a realidade, sobre a luz do homem, sobre o que é o homem e para onde ele vai. No capítulo 5 da Teologia Sistemática, vai se ocupar sobre a origem e o destino do homem, né? À luz das Escrituras, apesar de que ele vai dar outras formas de ver e ao mesmo tempo diz que isso é errado. A antropologia bíblica se baseia em Gênesis capítulo 1, verso 26, e chama sua atenção para algo interessante, mas não muito importante. Na obra Teologia Sistemática, fala que é contra a teoria da Terra plana, isso mesmo. Lamentavelmente, hoje em dia, alguns religiosos de vários setores da religião têm criado essa falta de conhecimento, criado no lugar da falta do conhecimento, a ignorância, né? Para acreditar na Terra plana. Apesar que tem seus raciocínios, mas são raciocínios falsos. Mas também nós notamos que a criação do universo e da Terra, certo? É muito importante notar isso, pois a antropologia bíblica coloca o homem em um ponto do universo, que é sobre a Terra. E em tempos de um passado longínquo, alguém chegou a acreditar que a Terra era um imenso plano nas costas de um elefante, que, por sua vez, firmava-se nas costas de uma tartaruga gigantesca. Hoje em dia, a ideia de uma Terra plana faz muito sentido para os religiosos, porém, o elefante e a tartaruga gigante perderam a sua maestria ou seu ato mitológico, e foi substituído por outros jargões meio que anticientíficos ou antibíblicos. Bem, e segundo textos bíblicos, Atos capítulo 17, verso 24 e 26, também Salmos de número 33, verso 6 ao verso 9, o homem não aparece por acaso, por mera coincidência. O homem teve um objetivo ao ser criado. A imagem de Deus o criou. Então, o ser humano é um conjunto de características, tanto morais quanto espirituais, e sociais e culturais, que levam a ser uma pessoa perfeita no começo de tudo. Bem, um grande pensador, Benkoff, afirma que a imagem e semelhança são empregados como sinônimos
e uma pela outra, e portanto não se referem a duas palavras diferentes, né? Como compreender? Então, o que é imagem e semelhança é no capítulo 1 e o verso 26 de Gênesis, né? O que significa? Beckhoff diz que são sinônimos, pois não escreve nada diferente delas mesmas. Um homem é distinto, superior aos animais, isso é óbvio. E dentro deste fato temos a queda do homem, temos também a promessa de um redentor, da salvação, da esperança, da restauração. Por fim, a teologia sistemática pentecostal é algo muito interessante, porque aborda diversas questões relativas ao ser humano ou à antropologia bíblica. Isto é muito importante. Então nós demos aí uma pequena levantada sobre esta obra mencionada aqui na lição bíblica, mas voltemos aqui para a lição bíblica, especificamente na página 20, onde conceituando alma e espírito, nós vemos aqui o que é o significado da palavra alma. No Antigo Testamento, a palavra alma é nefesh. No Novo, o termo usado é psique, que tem o sentido de alma e de vida, e encontra-se ligado à palavra psikos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesma. Você pode conferir isso em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Assim, o texto bíblico de Levítico, capítulo 17, verso 10 ao 15, revela uma diversidade de sentidos da palavra alma. Ou seja, no hebraico, a palavra nefesh é uma palavra polissêmica, isto é, ela possui uma gama de significados, de acordo com a frase, a passagem bíblica ou o contexto com que ela ocorre. Então, a palavra alma pode significar a pessoa física, a vida de um animal. A palavra alma no hebraico pode significar a vida de uma pessoa. E do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme o Cristo expressou no contexto de sua angústia. Minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos capítulo 14, verso 34. Então, no ponto 2, a origem da alma. Mas uma observação. Muito cuidado, pois, com as concepções erradas sobre a definição de alma em algumas tradições ou em algumas doutrinas. Por não fazer uma hermenêutica correta, acabam criando heresias, tá certo? Então, um ponto-chave da hermenêutica, que podemos citar aqui rapidamente, quando o sentido da palavra for figurado, deve se interpretar de maneira figurada. Mas quando o sentido da palavra no texto for literal, ela deve se interpretar no sentido literal, e não misturar as coisas. Voltando aqui no tópico 1, no ponto 2, a origem da alma. Este ponto é muito complicado e complexo, pois a alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-los. Bem, segundo os estudiosos, a única coisa que vai separar a alma do espírito é tanto a palavra de Deus quanto a morte. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tentam explicar a teoria da pré-existência, do criacionismo e da participação. Então, existem 3 tipos de compreensão sobre a origem da alma. A primeira compreensão, chamada teoria da pré-existência, diz que essa teoria é onde as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado no processo denominado reencarnação. O objetivo desse processo é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Esse é um dos pontos fundamentais do espiritismo, entretanto, não há fundamentação bíblica para essa teoria. A Bíblia revela que o pecado original passou a todos os homens e que vigora até os dias de hoje, pois não há homem que não peque. Porém, o sangue de Cristo purifica o pecador, quando esse se arrepende e confessa seu pecado diz. Então, essa teoria da pré-existência é largamente pregada pelo hinduísmo, pelo espiritismo, pois acredita que a alma existe
anteriormente ao corpo em um mundo espiritual. Então é uma teoria, é uma heresia. Já o ponto 2, que é uma segunda forma de compreender a origem da alma, que é o criacionismo, não confundiu essa definição criacionismo com o modelo científico criacionista, né, onde usa as leis da natureza para compreender a existência de um ser acima da matéria, do tempo, da energia e do espaço. Mas esse criacionismo aqui, que é uma teoria herética, é uma base filosófica que veio dos gregos. Então Deus dedica-se à criação diariamente para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. Então muitos filósofos e até alguns pais da igreja, influenciados por esse pensamento, acreditavam nisso, que Deus é quem criava a alma. Já a terceira teoria é a mais que se aproxima da realidade do ponto de vista bíblico, que é a teoria da participativa. Essa teoria participativa expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis de reprodução biológica gerada por ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. É uma visão que tem base na Bíblia e está harmonizada com a palavra de Deus. Fará o Senhor o que tem nos céus, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, verso 1. Todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé, pelo qual devemos curvar-nos humildemente diante de uma magnitude. Apesar dessa teoria participativa ser a melhor teoria que explica respeito à hermenêutica e à natureza das escrituras, ela em si mesma não consegue compreender como isso ocorre e de que maneira isto é realizado no plano físico, mas nos dá um pequeno grão de areia para entender como isso ocorre de uma forma que ainda não compreendemos bem. Portanto, das três teorias, duas delas heréticas, que é a teoria da pré-existência, a outra o criacionismo, e a outra, que é a mais adequadamente bíblica, é a participativa. Já temos aqui no canal um vídeo falando sobre a natureza ou a origem da alma. Se você procurar sobre este vídeo. Ponto 3 do tópico 1, conceituando alma e espírito. A conceituação de espírito. Então agora, nesse ponto 3, vai se falar sobre o espírito. No ponto 1, falamos sobre alma no grego. No ponto 2, vamos falar sobre espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da pessoa, da personalidade humana, o próprio ser da pessoa, e mais especificamente a fonte do discernimento, das emoções, da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano gerado, regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao espírito e é capaz de manifestar o fruto do espírito e as virtudes do reino. Nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crente: o crente espiritual e o carnal. O crente espiritual caracteriza-se pelo seu espírito dominado pelo Espírito Santo. Os carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não foi submetida nem transformada por Cristo. Então, a síntese do tópico 1 é: a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. O espírito, a fonte dessas emoções e sentimentos. Depois, na página 22, temos o tópico 2, que é a mordomia da alma, o homem interior. Mas, se visa, abordamos o tópico 1, conceituando alma e espírito. Então, só para concluir aqui, rapidamente, essa nossa reflexão, então nós vimos que o vocábulo psique para a alma é igualmente polissêmico, do mesmo modo que o vocábulo hebraico nefesh
que é polissêmico, ou seja, tem vários significados. Então, lembre-se que as escrituras são uma revelação progressiva. Por que digo isso? Ao analisar as passagens que usam a palavra hebraica sobre alma, vida, nefesh, no hebraico, devemos compreender que nem tudo está determinado lá, pois os homens do Antigo Testamento, de modo geral, não viam a alma como parte imaterial. E muitos aniquilacionistas, como o Testemunho de Jeová, adventistas, usam essa verdade, tá certo? Distorcem essa verdade para criar uma falsa verdade de que o homem não possui uma alma imortal. E até utilizam textos bíblicos do Antigo Testamento. O fato é que eles não sabiam, mas que eles contradiziam isso não. Como uma entidade incorpórea que sobrevive à morte do corpo, ao passo que no Novo Testamento a alma é vista como uma parte imaterial que sobrevive de forma consciente à morte do corpo, como podemos ver no ensino do Cristo acerca do estado intermediário, Lucas capítulo 16, verso 19 até o verso número 31 e Mateus capítulo 10, verso 28 e Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 11. Ou seja, a literatura do Novo Testamento não estava totalmente a par da revelação completa que foi dada apenas no Novo Testamento. Ou seja, a revelação ou os ensinamentos do Antigo Testamento sobre a alma ou o espírito e o corpo do homem, ela só pode ser compreendida totalmente quando entramos no Novo Testamento, pois o Antigo Testamento eles compreendiam que a alma não era incorpórea e nem sobrevivia à morte do corpo. Por isso que Sheol, algumas traduções traduziram como mundo dos mortos ou sepultura. E daí começam a criar diversas teorias que não têm sentido. Mas, para fechar esse pequeno reflexão, vamos aqui citar a passagem de Mateus capítulo 10 e verso do número 28, que diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temem antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Portanto, esta análise sobre alma, espírito e o corpo, no sentido da monomia da alma, e no sentido prático, é muito importante. Mas deixe-me aqui fazer uma pequena ressalva a respeito do livro-texto, pois diz aqui na página de número 36, você vai poder estar vendo aí no vídeo, mas esse, o cristão não é obrigado a conhecer todos os detalhes acerca da alma, sua origem, formação e natureza. Bem, diante do que estamos passando aqui no século XXI, essa afirmação é uma afirmação que precisa ainda ser corrigida, né? O escritor do livro, texto, deveria reavaliar essa afirmação, pois não tem sentido. Na verdade, todo cristão, ele não é obrigado, ele é um dever de conhecer e poder ter a chance de conhecer os detalhes acerca dessa doutrina sobre a mortalidade da alma, pois as seitas investem no aniquilacionismo, ou seja, seitas forçam de todos os meios possíveis econômicos de marketing para que os seus soldados saibam que a alma não é imortal. Por outro lado, os que acreditam que a alma é imortal deveriam muito mais estar a par dos assuntos. Mas, para não fugir da ideia do autor, ele diz assim: mas a mordomia da alma e do espírito, o homem necessita antes de tudo da fé em Deus, a presença dele em sua vida e de sua entrega incondicional a Cristo como seu Salvador, bem como a ação poderosa do Espírito agindo em sua mente e pensamentos. Então, ou seja, aqui dá se entender que o autor não quer passar a ideia de obrigatoriedade acadêmica para os membros, apenas uma obrigatoriedade prática, mas a prática sem a teoria não vale nada. E nem a teoria sem a prática também não vale nada. Então devemos ter as duas ao mesmo tempo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo.